Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer juntos a análise do dólar. Eu quero mostrar para vocês pontos importantes, padrões que se repetem e como vocês têm que operar. Desde o começo, inclusive a Nath, que está comigo desde a primeira, ela foi desafio 1.0. O que que eu sempre falo para vocês, Nath? Qual é o mês mais difícil de operar? Agosto. Que mês nós estamos? Agosto. Então, eu acho que vocês já estão vendo na pele que estão os dias mais travados, tá o dia mais assim, ele não está sendo bem assertivo, mostra coisa, mas de repente faz outra. E o que que vai reinar aqui? Vai reinar os ciclos, regiões, leitura de contexto e paciência. O que que eu estou vendo aqui em vocês? A pressa por entrar numa operação. A pressa. E hoje, mas hoje porque eu queria fazer um pouco mais, sair mais cedo, eu até fiz uma operação meio que com pressa. Mas eu vou mostrar para vocês detalhes e padrões que estão se repetindo por esses dias e que a gente vai ter que cuidar, entendeu? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo? Ainda não. Sim, apareceu. Gente, vamos lá. Inclusive, eu estava explicando para alguém hoje, então estava mostrando aqui. Primeiro cenário, eu vou colocar aqui no dólar futuro que eu tenho para vocês, nós temos uma queda eminente, clara e bem marcada do dólar. Concordam comigo? Tá todo mundo vendo essa queda? É coisa da minha cabeça. Sim, tá em ciclo D. Exatamente. Então, o que que eu tinha aqui, ó? Esses dias eu tinha aqui, acho que foi na segunda-feira que o mercado estava bem travado, bem lateral mesmo. Inclusive, eu falei dessa possibilidade e eu falei aqui dessa linha, dos 5.468,83. Lembram? Sim, Vocês têm ela marcada? Porque teve sim. alguns engraçadinhos que me mandaram lá e não tinham marcado essa linha. Gente, quando eu passo na análise, anotem as regiões de vocês. Principalmente nesses dias extremamente difíceis, são as regiões que vão salvar vocês. São elas que vão mostrar o que que vocês precisam fazer e o que que vocês não podem fazer nesse cenário. Só para vocês, só para levar em consideração, antes da gente chegar e olhar no contexto, por exemplo, de hoje, a gente vai olhar lá na segunda-feira. Cadê? Opa, errei. É esse, né? O, né? É. Vamos lá. O que que nós tínhamos aqui na segunda-feira? Nós tínhamos aqui uma compra. Eu até deixei aqui num círculo bem interessante e eu coloquei rejeição sem qualidade. Preferi ficar de fora porque estava pelo celular. Por que que estava sem qualidade? Gente, pergunto. Ele fechou gap? Não, Tá. O que que ele rejeitou? Ele rejeitou máxima? não, a máxima era só verde aí, ó. Não era? Tá, mas era essa verde. Ele rejeitou a máxima? Não, nem custou. Nem gostou. A última coisa que ele rejeitou foi apenas esse último movimento aqui do dia, que era esse último aqui, esse 90, 91, essa simetria, que foi assim que estava valendo, mas que nem eu falo, é um motivo para vocês entrarem. Então, não estou falando que vocês não podem entrar. Claro, até mesmo que a gente tinha uma leitura que ele poderia ser um pouco mais de alta e tal, né? Então, assim, não era um motivo para vocês entrar, mas aí o que que eu falo sempre para vocês? Prestem muita atenção antes de vocês fazerem esse tipo de coisa, porque esse dia foi. Esse dia foi. E hoje, inclusive, na abertura, ele estava muito mais bonito que esse dia para ir embora e ele não foi. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, prestem muita atenção no momento em que vocês vão entrar numa operação, porque isso conta muito. Bom, eu estava fora do gráfico, não estava muito cedo na hora do gráfico, então eu peguei essa venda aqui. Mas ele ativou sim uma rejeição de região, mas com dívida lá. Então ele ativou na barra 5 uma venda. Eu só entrei aqui no momento de uma confirmação. Operação contra a média de 20. Tá, por que que aqui, por exemplo, o mercado deu uma inversão? Por quê? Porque aqui era a máxima do dia. Não sei se vocês lembram, e ele estava rejeitando a região de máxima. Todo mundo lembra disso?
Então, Sim. assim, eu aliviei, esperei passar da 8 para ter mais confirmação para poder fazer essa compra. E depois o que que ele faz? E olha bem, gente, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. O que que eu falo para vocês, até quem me conhece desde o começo? O gráfico repete ciclos durante um tempo. Então, mais ou menos há umas 3, 4 semanas atrás, a gente estava operando muito falha de fundo. Vocês lembram? Lembra, Wellington? Direto que ele estava fazendo falha de fundo? Não é falha de fundo. Anatomia de fundo. Lembro, Direto, lembro. ele estava fazendo falha de fundo. Acho que nas primeiras semanas lá também do Outlier, ele estava fazendo muita rejeição de 20, né? Já depois ele parou de fazer e ele começou a fazer falha de fundo. Então, são padrões que o mercado vai mostrando por época e a gente tem que respeitar. Semana passada, o que que aconteceu muito no mercado? Que a maioria deixou de entrar ou ficou esperando um movimento contrário? A rejeição de continuação. Vou até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, ó. Cadê? Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui foi um cenário atípico. Aqui já deu a entender que, por exemplo, aqui, ó. No dia 6 de agosto, ele veio para dentro, ele rejeita essa região aqui e cai. Então, assim, se você prestar atenção, ele fez muito essa rejeição assim por esses dias. Logo na abertura, sem média de 20, sem nada, ele ia embora. Ó, outra rejeição de continuação. Então, é um padrão que ele marcou naquele dia, certo? Agora, nesse padrão aqui, nesse momento aqui, ele está fazendo outro padrão. Exatamente, quero que vocês prestem atenção que começou aqui, na quinta-feira, ó. Ele dá uma provável subida, né? Porque ele tem aqui, ó. Quantas vezes, eu quero que vocês estejam aqui. Aqui no mercado a gente trabalha de probabilidade. Quantas vezes ele não fez esse cenário aqui, rejeitou a 20, o último topo e foi embora buscar 205? Várias vezes. Então, não está errado a gente fazer uma compra aqui, porque várias vezes o mercado vai. Agora, está errado é você casar com a compra. Por quê? Por causa que você vê aqui? Que o mercado ele vem, vai, depois ele volta para dentro da região e rejeita, certo? Esse é um padrão que ele está mostrando. Depois, ó, sexta-feira ele começa a mostrar outro padrão. Vamos lá na sexta. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai para cima, ele parece que vai para cima, é que ele rejeitou, depois ele foi para cima e volta para baixo de novo. É o padrão que ele está fazendo. Joga para cima, ele dá uma confirmação para cima e depois ele joga para baixo. Apesar de que dia 8 ele foi totalmente lateral, ele não saiu do lugar, então você tinha que ser muito habilidoso para você poder pegar. Então, aqui, ó, na segunda-feira, a mesma coisa, ele não deu, ele vai para cima, depois ele volta para dentro de novo e continua. Então, é um padrão que ele está mostrando por esses dias, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Ah, Flávio, você quer dizer que eu não posso comprar numa abertura? Claro que pode. Não tá vendo que dia 11 ele foi? Mesmo ele não estando bonito, vocês concordam comigo que a rejeição de quinta-feira estava muito mais bonita que essa abertura do dia 11? Estava muito mais bonito. A de hoje, por exemplo, estava muito mais bonito para poder entrar. Estava até mais barato o stop para poder entrar. Só que ele foi, isso aqui foi, o outro não foi, os outros não vingaram. Então a gente tem que ter essa agilidade de sair rápido. Mas outro padrão também que ele está mostrando por esses dias, ó. Vamos aqui na sexta-feira que eu quero mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui ele fez uma rejeição com uma barra elefante. Vocês viram aqui? E que era extremamente caro a gente fazer essa compra aqui. Eu consegui fazer porque eu inverti a mão e conseguiu. Mas por que que você fala, Flávia, que ele rejeita? Ó, nós tínhamos aqui essa região dessa linha aqui, dessa simetria, e ele faz exatamente o que eu falo para vocês, que seria uma rejeição por uma bull em situação especial, né? As duas barras aqui, depois vem a outra e fecha aqui em cima. Então, é uma bull em situação especial. Fechou com tudo, com o corpo em cima de tudo. Aqui ele foi um pouquinho, então já é um cenário que ele vai repetir por outros dias. Ele tinha que ir embora de uma vez, né? Ele deu sim um cenário, inclusive quem estava vendido, tirou o pessoal vendido aqui e ele foi para lá. Agora vamos aqui no outro cenário também de segunda-feira. Ó, a mesma coisa, ó, a barra 25. Deu uma bull que fechou com todas as confirmações, que fechou com o corpo lá dentro de tudo. Concordam comigo? Vocês estão vendo aqui? Estão me acompanhando? Estão Sim, Sim, observando? Flávio. Sim, sim. Ele Aham. fez, né? É um padrão. Vocês viram quantas vezes, esses últimos dias, ele não estava fazendo isso, né?
Só começou a fazer isso agora. E hoje? Ontem, vamos ver ontem. Ah, ontem foi o dia que ele caiu e foi embora. Ontem foi um dia. Deu também, porque aqui foi uma rejeição de 161,8, ele foi um pouquinho e depois ele cai. Então ele tá dando essas rejeições em ponto X. Ele fez uma Gold na Sim. 161,8, né? Porém, ele tinha dívida aqui embaixo, então é muito difícil da gente comprar. Poderíamos até comprar, eu estava esperando ele rejeitar 20, né? Mas como eu já saí da frente do gráfico, não tinha como fazer. Agora, o que que eu quero mostrar para vocês hoje, por exemplo, ó. Exatamente a barra 8. Ele fechou em cima da máxima, em cima da VWAP, só não fechou em cima da 8, mas também fez aquela mesma coisa. Porém, ele fez aqui uma B, né? Quando tem pavio, lembra que eu falo para vocês que quando tem pavio aqui, ele tem bastante corpo também. Daí ele faz um gift, no qual dá o movimento comprador para nós. Tá, agora vamos lá, vamos observar aqui a análise. Temos essa. Eu mudei o pontilhado aqui, até mesmo para vocês enxergarem. Gente, o que que eu falo para vocês? Depois de uma queda tão expressiva como a de ontem, você vê que o mercado parou aqui e enrolou para romper depois que rompeu essa região, segurou bastante o preço. Então, essa é uma simetria que eu tinha marcado assim que o mercado abriu, porque ela foi a simetria daqui e foi uma simetria daqui. Então, era uma simetria extremamente relevante. Então, quando o mercado faz aqui, que nem eu falei para vocês, a mesma coisa aqui, ó. Ele fecha em cima da 8, fecha em cima da região, dá tudo a entender que ele vai continuar. É um padrão que o mercado está fazendo agora, que ele vai continuar. Então, o que que faz? Eu comprei. Eu comprei exatamente quando ele passa aqui, eu fiz aquela compra aqui. Porém, ele não deu continuidade. Mas por que que eu inverti a mão? O que que me fez inverter a mão sem ele ter fechado o gap, sem ele ter chegado nessa região? Simetria. Exatamente essa A simetria barra. importante. E lembrando que a gente está com a queda do mercado. Ah, vamos voltar aqui em segunda-feira que eu quero mostrar para vocês, ó. Segunda-feira, lembra do pontilhado azul que eu falei para vocês, inclusive antes do mercado, foi segunda, foi? Antes do mercado, pontilhado roxo, lembra? Antes do Sim. mercado, que eu falei que era muito importante que se o mercado fosse para cima, ele seria comprador, mas se ele continuasse para baixo, ele seria vendedor. E ele fechou como? Para baixo da região pontilhada. Assim. Então, isso já dava para a gente entender que o mercado iria derreter. Tanto que a gente olha aqui, olha, ele só deu, por isso que é fácil, ó, ele fecha aqui com o corpo embaixo. Uhum. Isso já dá para a gente entender que o mercado vai derreter. E eu já mostrei isso para vocês inúmeras vezes, em replays, até mesmo em análises de mercado, eu já mostrei para vocês várias vezes isso, né? Então, o que que nós temos aqui? Voltando de novo ao dia de hoje, vamos fazer a análise de hoje. É esse. Prestem bem atenção, gente. Ai, Flávio, eu não sei operar mercado lateral. Vocês não precisam saber operar mercado lateral. Vocês precisam entender as regiões de interesse e o que que o mercado está fazendo na região de interesse. Mercado lateral é uma consequência de tudo o que você está tendo. Mercado lateral é uma consequência se você entender as regiões, entender a força do mercado, os ciclos regiões, a força e a história que ele está contando. Você não precisa nem entender o mercado lateral, você só vai entrar e sair no ponto certo. A gente está isento de tomar um loss? Não. E o fato da gente tomar um loss, isso não quer dizer que a gente é menos ou que a gente é burro. Não, gente, a gente é humano. A gente está trabalhando contra o mercado. E aqui, fala comigo, quantas vezes o mercado não fez? Lógico, não é uma compra bonita. Eu acho que até, não, se eu não me engano, acho que eu falei para a Dani, né? Não é uma compra bonita. É uma compra em que eu entro com a mão mais leve possível, porque assim que ele romper e der continuidade, é um ponto que eu vou adicionar. Mas aqui, por exemplo, é um ponto em que eu não vou comprar bastante. Por quê? Porque ele não abriu rasgando essa região, essa mínima, ele não abriu rejeitando essa mínima, nem nesse ponto aqui, então não teve uma força para mim fazer. Eu fui fazer pela rejeição da 20 e da simetria, foi motivo de compra. É um motivo de compra? Claro. Quantas vezes o mercado pega e não vai embora? Ainda mais que ele está dias sem tocar na 200 do 5. É uma probabilidade muito grande. Então, assim, eu resolvi pegar, porque imagina se ele fosse, eu ia ficar com dor de cotovelo depois, se ele me mostrou vários motivos para mim entrar, né? Então, o que que acontece? Aí que tá o trader profissional, né? Eu tomei um loss, eu fiquei negativa. Só que o que que acontece? Diferente que eu acho que foi justamente na quinta-feira, que eu falei para vocês que eu fiquei chateada comigo, que eu tomei um loss bem grande.
foi exatamente num cenário assim, o mercado não estava tão bonito, eu entrei, acho que foi na segunda ou na quinta, o cenário não estava tão bonito, eu entrei na compra também, assim, só que eu entrei de mão pesada. Sendo que tinha que ser uma operação que eu tinha que aliviar a mão. Então, hoje, por exemplo, eu entrei um terço do que eu estou acostumado a entrar, eu entrei nessa primeira operação. Um terço. Por quê? Porque não é uma operação de qualidade. Mas, se por acaso ela confirmasse, rompesse essa simetria, ela confirmasse, então seria um ponto sim que eu iria adicionar, ia tentar carregar até 200 dos 5 e tal. Mas não aconteceu. Então, ele me deu um ponto de inversão. Foi exatamente quando eu inverti ele. Só que o que que aconteceu? Eu não consegui aliviar a mão porque foi muito rápido. Não estava prestando atenção, foi muito rápido, não consegui aliviar a mão aqui. Quando eu fui perceber, a minha barra já estava aqui, tipo, que não valia a pena mais aliviar a mão, né? Já estava me preparando para uma inversão. Por quê? Houve rejeição. Houve rejeição desse ponto aqui, houve todas as confirmações que eu queria. Se, por exemplo, a barra um começasse assim, ó, do jeito que ele começou aqui, começasse assim, era uma entrada que eu ia entrar de mão pesada. Por quê? Porque ele está rasgando essa região. Entendendo que o mercado está numa região de fundo, que ele precisa talvez de uma força maior para poder continuar aonde ele está indo. Então, o que que acontece? Então, aqui eu já fico alerta, eu entrego uma parcial mais generosa, esperando exatamente isso aqui, ó. Ah, Flávia, mas ele não rejeitou o fundo, ele confirmou uma rejeição principal. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui houve uma rejeição. Então, se ele rejeitou a mínima, rejeitou toda aquela região que estava aí grudado, então o que que aconteceu? Ele fez aqui uma confirmação, e isso valida uma entrada, por mais que não seja uma rejeição no momento, mas tem uma prévia de uma rejeição. Então tá, aí eu pego essa compra, beleza. Pego a compra, ele para aqui, ó, ele faz aqui um pullback oculto, né? Porque olha o tamanho do pavio, ele vem e faz aqui um pullback oculto e sobe para cima de novo. Então, assim que ele vem e fecha aqui dentro da 8 dessa região aqui que a gente pode considerar a última simetria do topo, eu trabalho de novo a inversão de mão. Por quê? Porque ele já desconfigurou o meu motivo e ele fica com dívida aqui, né? Então, o que que acontece? Se ele tem dívida aqui e tem uma dívida aqui embaixo, ó, o alvo que era aqui o alvo principal que eu tentei trazer até aqui, se ele tem uma dívida aqui embaixo, então provavelmente o mercado vai ser lateral. E quando essa barra se formou, essa barra 23, olha o que já tinha caído a 200 do 5. E o que que eu sempre falo para vocês? Quando a 200 do 5 vai junto ao preço, o que que acontece? Lateraliza. Então, eu estava com duas dívidas, tanto em cima quanto embaixo, e eu estava trabalhando as extremidades que ele estava me dando. Então, nesse momento, era essa extremidade. Eu não vou deixar que o mercado volte isso daqui, ó, que ele volte 12 pontos na minha cara ou até mais. Com, no dólar, entendeu? Se fosse o índice, até valia a pena, talvez valia a pena, mas o dólar não. Ao invés de mim, eu vou estar deixando de ganhar esses 12 pontos, né? Então, eu fiz a inversão, entreguei parcial, fiz aqui parcial de novo, ela começou a brigar aqui. E olha que interessante, gente, prestem bem atenção para vocês entenderem lateralização, que não me venham mais com desculpas depois. O que que eu tenho aqui? O mercado estava fazendo já fundos ascendentes, certo? Vocês estão vendo? Certo. Sim. Então tá, beleza. Ele veio aqui, chegou, não conseguiu cair, ele fez um fundo ascendente, beleza. Perfeito. Aí ele volta a cair aqui perto do sinal que ele estava, mas eu tinha o que aqui? Simetria imaginária, uma simetria. Uma simetria? E se eu tenho uma simetria nesse ponto e ele rejeita, fechando com o corpo aqui em cima, o que que significa? Acabou minha lateralização. Eu não vou ficar mais nessa operação. Eu saí, eu poderia ter invertido a mão, mas já não valia mais a pena. Olha o que que eu já fiz durante o dia. Pensa no quanto eu já saí positiva nesse momento. Então, por que que eu ia ficar assim? E também, olha o horário, já era mais de meio-dia, não valia a pena eu ficar. Aí, o que que eu ia fazer nesse momento aqui? Eu pego, saio da operação, mas depois eu observo. Como eu estava hoje à tarde dando aula e tal, eu comecei a observar exatamente o que o mercado está fazendo. Ó, eu coloquei atenção em cenário macro, essa região é difícil de passar. Eu mandei isso nos grupos, não sei em qual grupo, mas eu mandei.
Olha o que que o mercado faz nesse cenário, ó. Ele rejeita a última simetria, dando fim da lateralização. Joga para cima, bate aqui na 200, pega a VWAP do dia anterior, que também é uma região que ele gosta de buscar, e volta para dentro da região, certo? Agora prestem atenção nesse cenário aqui. Quem assistiu minha aula do YouTube aqui? Eu. Tá. Eu assisti. Vamos. Você assistiu? Tá. Aham. Que eu falei para você? Nós temos aqui um pullback oculto, né? Então, se temos aqui um pullback oculto, aqui nós temos um fundo, certo? Então, aqui o mercado vem, cai de novo e E sobe é aqui. assim. O que que nós temos aqui? Quebra de estrutura. Quebra de estrutura. Então, se ele quebrou a estrutura nesse momento aqui, ele já tá. Então, provavelmente, o que que vai acontecer? Vocês viram até que estava tudo marcado, que eu estava observando isso, que o mercado vai cair. Aí ele vem novamente, rejeita essa simetria importante aqui, ó. Vem para dentro de novo dessa região, ó. Quebra de estrutura, topos descendentes, não tem como vocês comprarem aqui. Ah, mas ele não chegou na 200 ainda. Gente, muitas pessoas, inclusive hoje, e eu vou falar assim para vocês, hoje à tarde, peguei o TikTok e tinha um cara que estava operando o dólar ao vivo hoje à tarde, ele tomou um loss daquele, tomou um loss nessa barra 63 porque ele comprou. Eu vi ele comprando. Eu estava acompanhando, ele comprou com 20 contratos, ele comprou aqui. Eu falei, meu Deus, ele fez uma loucura. Por quê? Porque o mercado ainda não mostrou uma quebra de estrutura, ele não mostrou ainda uma reversão de movimento. Aí o que que ele vem de novo? Novamente na nossa linha pontilhada, na VWAP, ele para, volta, e aí o que que acontece? Ele não consegue renovar fundo e começa já a fazer tipo uma escadinha. Então, quem estava vendido aqui, automaticamente ele vende aqui nesse rompimento, não rejeição, nesse rompimento da 20, ele compra. Então, assim, quem quiser, inclusive, estava falando para eles, hoje é um dia especial que, tipo, se eu sentar e operar, pegar o dia para operar, é um dia que eu consigo pegar todos os movimentos do gráfico, porque ele mostra tudo que eu falo para vocês aqui. Tudo. Na prática, estava hoje aqui, ó. Tava na prática tudo o que a gente olha e tudo que eu falo para vocês todos os dias, ó. Aí o que que acontece? Ele não consegue renovar e ele já começa a fazer uma quebra de estrutura do lado contrário, ele já começa a fazer aqui um topo maior. E aí eu entendo como a 200 está próxima, eu entendo que ela vai querer exatamente fazer esse movimento aí. Só que lembra que eu coloquei aqui em cima? Essa região é difícil de passar. O que que aconteceu? Não passou, bateu e voltou. Exatamente. E eu posso garantir para vocês que milhões de gente tomaram um monte de stop. As pessoas pegam e falam, vou dar o exemplo desse cara, inclusive, que eu vi hoje no TikTok. O que que ele falou? Ele falou assim, ó, o mercado é soberano, ele me violinou, ele me tirou e agora ele subiu. Eu acompanhei. Aí você fala assim, ele me tirou, ele me subiu. Tá, o mercado é soberano, ele tirou e ele subiu. Só que gente, dentro da estratégia que eu ensino para vocês, não tinha como comprar aí. Concordam comigo? Sim. Concordam comigo? Então, Sim. assim, a questão é prestar atenção nos detalhes, principalmente nesses dias em que o mercado ele está totalmente lateral. Então, assim, eu avisei vocês, desde a Nath, por exemplo, está comigo quase 2 anos já. Desde que eu comecei a dar aula, a primeira coisa que eu falo, agosto é um mês extremamente chato de operar. E dá para vocês verem. Então, aqui não é momento de querer alavancar, entendeu? Não é momento de querer alavancar. Não é momento de vocês buscarem coisas e mais coisas no gráfico. É o básico bem feito. Respeitar primeiramente o ciclo, as regiões de interesse, a história que o gráfico está contando, porque aqui tem toda uma história, a 200 baixando, tendo atenção com essa região que é difícil de passar. Existe todo um contexto aqui. Concordam comigo? Sim.
existe todo um contexto aqui para a gente poder passar. Então, assim, vocês precisam entender e prestar atenção nos detalhes, porque o que vai fazer vocês serem lucrativos aqui é o detalhe. E eu preparei uma coisa aqui para vocês que eu quero ler, que eu estava escrevendo um pouquinho antes de começar a aula. Bom, eu já vou antecipar. Os Outlayers já sabem, eu ainda não lancei o convite. Dia 31 de agosto, vai ser domingo. Eu vou fazer uma masterclass gratuita, onde eu vou falar só sobre mentalidade do trader. Como você vai adquirir uma mentalidade campeã. Eu vou passar técnicas para vocês que eu utilizei e utilizo até hoje. Então, gente, essa aula de domingo, de dia 31, eu já vou avisar, eu ainda não fiz propaganda nem nada, por causa que tudo que aconteceu com meu pai esses dias, eu não consegui parar para fazer isso. Mas eu já estou avisando vocês, se preparem. Essa aula não vai ficar gravada, vai ser a única vez que eu vou falar sobre isso. Não vai ficar gravada. Eu espero que vocês querem ser trade, coloca como prioridade que vocês querem. Mas nem que vocês tenham que colocar aí, ouvindo durante que estão fazendo alguma coisa, porque tudo que eu vou falar lá são técnicas que eu utilizo até hoje no meu dia a dia. Não é porque eu estou consistente que eu tenho que descuidar da minha mentalidade. Se aqui eu descuido um dia, vocês não têm ideia da bagunça que faz. E olha que eu vou falar para vocês, por exemplo, o Patrício está aí, ele que trabalha na área de saúde vai confirmar. Meu pai é hipertenso. Se ele não toma o remédio, o que que acontece, Patrício? Não adianta ele fazer todas as coisas bem. Se ele não tomar o remédio um dia, Perdeu tudo. perdeu tudo, entendeu? E aqui no trade é a mesma coisa. Se eu não cuidar da minha mente, da minha mentalidade, que é o que sustenta os outros pilares, eu não vou conseguir executar uma operação. Eu não vou conseguir ser campeão, não vou conseguir a longo prazo fechar. Então, eu fiz aqui uma coisa que é bem importante, que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Só um pouquinho. Ah, gente, falando nisso, deem uma moral lá para a mentora de vocês lá no Instagram, né? Postei um vídeo lá. 11 lições, presta bem atenção, que eu vou passar para vocês que eu aprendi no mercado. Aqui vai para quem está começando, para quem ainda não é consistente. Para quem já é consistente é outra história. Mas vai para quem não é consistente. Agora, para quem já é consistente, fechou pelo menos 3 meses positivo com dinheiro, aí tudo bem. Mas vamos lá para quem não é consistente. Primeira coisa, menos é mais. Escolha um ativo, um horário e verifique a tua melhor estratégia. Se possível, uma estratégia. Você não precisa dominar tudo no gráfico, você precisa dominar algo concreto. Gente, não adianta. Quanto mais foco você tiver em uma coisa, mais fácil vai ser operar. Não adianta vocês quererem operar tudo. E agora tá na modinha do pessoal operar lá fora, pegar, operar isso, operar aquilo. Eu não falo para quem não tem tempo de trabalhar, ou para quem quer fazer um swing trade, tudo bem. Mas eu vou falar até mesmo por mim, gente. Quando eu dei uma louca que eu queria operar ouro, que eu queria operar DAX, que eu queria operar Nasdaq, índice, dólar, Bitcoin, tudo de uma vez, eu não conseguia performar bem em todas as coisas. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, foquem em um ativo, foquem em uma coisa e escolha a tua melhor estratégia. Quanto mais coisa você tiver, mais confundido você vai ficar. Quanto mais indicadores você colocar, quanto mais coisa você colocar dentro do teu gráfico, mais confundido você vai ficar. Você não vai ler, você não vai fazer o básico. A outra coisa que é inegociável para o trade, fazer diário de trade. Tudo que você anota, mas, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar assim para vocês. Às vezes vocês me mandam diário de trade. Eu tenho vergonha alheia dos diários de trade que mandam. Sabe aquele que estou fazendo por obrigação para Flávia ver? Gente, cadê o sentimento no diário? E daqui é um negócio de vocês. Vocês querem ganhar 10, 20 mil por dia, mas vocês não querem fazer o básico, que é pegar, fazer um diário de trade bem feito, que pegar e colocar, por exemplo, no diário. Eu entrei por isso, eu senti isso, eu duvidei por causa disso, eu não prestei atenção nisso. A pessoa não só pega e coloca assim no diário de trade para mim. Entrei na barra 5, tomei um stop na barra 7 porque você entrou por ansiedade.
E o que que você pode melhorar? Ver direito o mercado. O que que você deixou de fazer? Deixei de fazer tudo porque fiz errado. Gente, pelo amor de Deus, você tem que analisar, você nunca vai melhorar dessa forma. Se você tem que usar o diário de trade como algo para fazer você crescer, evoluir. E diário de trade é inegociável. Não tem como não fazer. Se você quer ter sucesso, você precisa fazer. Você vai melhorar teus trades fazendo isso, porque você vai ter que olhar. E não é fazer diário de trade pronto e esqueci. Não, gente. Depois tem, tem um checklist antes de você operar. O que que é? Tem região, tá marcado, quais regiões de interesse, o que que eu vou fazer, com quantos contratos eu posso entrar, se ele chegar aqui, eu posso vender, com quantos contratos eu posso vender, tenha mais ou menos já mapeado o que que você vai fazer no dia, gente. É o plano de trade. Chegue mapeado com isso. E outra, análise semanal. É inegociável. Por isso que você faz diário de trade. Chega, dedica 1, 2 horas para o trade de você e ver o que que você errou. Não é pegar o relatório semanal e copiar e colar, não, é olhar mesmo. Putz, ó, no dia 3 eu vi que eu tomei o erro. Gente, tem gente que tem erro aqui desde o desafio lá, do desafio deles, o ano passado. Já faz um ano que mantém o mesmo erro. Por quê? Porque não faz diário de trade, porque não olha o que precisa olhar. Então, continua com o mesmo todos os dias, com aquele mesmo erro. E vocês não vão melhorar se vocês não cuidarem desse detalhe, de fazer análise semanal, mas olhando para o que que você errou. Por que que eu errei isso? O que que eu posso fazer para melhorar nisso? Aonde que eu não prestei atenção? E fazer, bom, essa semana eu não prestei atenção, por exemplo, nas linhas. O Giovanni hoje falou para mim, não sei se foi hoje ou ontem, que ele não tinha uma região de interesse e é a segunda vez que ele deixa de entrar uma operação vencedora porque ele não tem marcado a região de interesse. Então, assim, é pontos que vocês têm que ver. Então, chega na análise semanal e fala, bom, eu perdi 2 operações na semana, por quê? Porque eu não tinha marcado isso no meu diário. Hoje, por exemplo, a Lince deixou de pegar uma operação, acho que ela tomou um loss também, porque ela não tinha marcado uma região de interesse. Então, coisas que tem que prestar atenção, gente. Agora vamos lá para o outro que eu anotei aqui. Treino. Não adianta vocês assistirem a minha aula aqui, assistirem 500 vezes a minha aula se vocês não colocarem em prática. Vocês têm que treinar. Ah, a Flávia fez uma análise hoje? Beleza. Que horas que libera, por exemplo? Que horas que libera hoje o mercado? 9 horas, né, Nath? Quem tiver 9, tempo à noite, 21 horas. 21 horas. Quem tiver tempo, por exemplo, de fazer hoje à noite, pede aí do dólar e usa exatamente o que eu ensinei vocês. Flávia, mas eu já sei o que vai acontecer. Tá, se você já sabe melhor ainda, porque você está gravando no teu cérebro, você está aprendendo muito mais. Refaça, anota no teu gráfico, tira print, use isso, gente, porque não adianta. Eu vou falar, é o que eu falo. Tem coisas que eu já estou falando há mais de anos e a pessoa até hoje me vem com dúvida que não sabe. Entendeu? Por quê? Porque não faz teste. Confia só na memória. Agora vai outro. Limite. Estabeleça limites. Claro. Quantas operações eu vou fazer? Todos vocês têm um plano de trade aqui. Não tem aluno meu que não tem que ter esse plano de gerenciamento. Quantos? Qual é o máximo de operações? Qual é o máximo que eu posso perder? Todos vocês têm isso. Mas assim, se você perder para você todas as vezes não seguir o plano, eu podia fazer só 3, mas eu tomei 2 stop e aí eu vi uma super operação e deu gain. Gente, pode ser que um dia dê gain, só que isso daí, se você começar a fazer isso sempre, isso vai se tornar um hábito. Isso não vai trazer resultado para vocês a longo prazo. Não importa, eu falei que eu ia fazer 3 operações nesse ativo, eu já fiz as 3, mas depois a quarta operação é aquela super operação que eu estava esperando o dia inteiro. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu gastei as minhas munições aqui. Eu sempre falo assim para o Felipe, inclusive falei para a Dani também esses dias. Imagine que você todo dia sai para caça, como se o trade fosse para caça. E eu falar para você, você só tem 2 patos para matar.
Você tem duas munição aqui. Você vai lá e faz. Então, você vai ter que caçar o melhor pato, o pato mais gordo, que tiver mais fácil de pegar. Você não vai ficar tirando, ah, não, mas lá eu vi um negocinho, parece uma pena branca, eu acho que é um pato, e não vai ficar tirando, né, gente? Então, assim, vamos pegar as melhores operações. Às vezes a pessoa espera o mercado subir. Aí, só que até o mercado subir, já inverteu 500 vezes. Aí, na hora que chega de subir, vai lá e faz a compra. Ou não faz mais a compra, porque acabou as munições, ou vai lá e faz a compra, mas mesmo assim o gain não supera o loss e não supera o estresse do dia, né? Então, vamos lá. Aí tem concentre-se em melhorar a tua operação, não o resultado. Gente, não olhem para quantos pontos vocês fizeram, não olhem quanto dinheiro vocês estão fazendo. Isso é uma consequência inevitável. É uma consequência que o dinheiro vai vir. Procura melhorar e focar na operação. Eu operei bem. Ou então, tipo assim, tomei um loss, por exemplo, vamos supor que a pessoa aqui só tem uma entrada por dia. Aí faz aqui, por exemplo, essa entrada aqui de compra e tomou um loss. Beleza. Eu tomei um loss, mas eu tive consciência. Eu tive consciência do que estava acontecendo. Eu tomei um loss e eu tive consciência do que estava acontecendo. E tá tudo bem. Eu fiz a minha operação dentro do meu trade system, dentro do que eu sei que eu posso fazer. Entendeu? Então não é o dinheiro, mas sim é a qualidade da tua operação. É como você vai arrumar essas operações, tá bom? Aí depois, bom, sempre se arrisque no quanto você se sinta confortável. Gente, eu vou falar uma coisa para você, ou seja, que seja proporcional. Tem gente que manda para mim assim: eu ganho R$ 200 quando eu ganho, mas eu perco 1.000 quando eu perco. Então não está proporcional. Então você tem que ver o que está de errado aí. Então esse aí é um ponto que você tem que observar muito, porque assim tem que ser igual para igual. Se eu consigo fazer R$ 300 por dia ou R$ 200 por dia, minha perda tem que ser nesse valor aí, não pode ser mais, tá? Aí outra coisa, avalie-se sempre, avalie a tua disciplina. Primeira coisa que você vai ter que fazer, chega final do mês, pega lá todos os backtests da semana, tudo que você fez. Eu operei bem? O que que eu fiz? Como eu evoluí? Qual a nota que eu dou para mim? Eu evoluí 1%? Acho que foi o Patrício que postou no Instagram esses dias, né? Evolua 1% por dia, no ano vai ser 365. Então, eu sei que às vezes evoluir 1% no dia é difícil, mas se pelo menos você conseguir evoluir 1% no mês, você tem que mensurar isso. Eu melhorei ou eu piorei? Por que que eu piorei? E eu não estou falando de resultado, eu não estou falando de dinheiro. Ah, mês passado eu fiz 5.000, mas esse mês eu fiz 2.000. Gente, não é isso, porque que nem eu falo, esse mês está horrível. Então, talvez mês passado teve gente que fez lá um bom resultado e esse mês não está tão bom, porque o mercado está horrível. O que eu quero saber é como eu reagi nos dias mal. Eu tive fúria, eu consegui me controlar, então vocês comecem a cuidar esses detalhes aí, tá bom? Agora vamos lá para o outro. Não mude as regras do jogo. É muito legal e é muito tentador a gente tentar mudar as regras do jogo, principalmente quando está sendo resultado. Ah, beleza, fiz 3 operações, deu loss. Ah, mas agora está vindo a quarta operação. Vou colocar 50 contratos de uma vez e vou. Ou tipo, vou começar a operar com 10 contratos agora, já vou treinar minha mente. Esses dias teve um aluno que mandou mensagem assim para mim, para a gente fazer as maratonas de replays com 200, 300 contratos. Como que eu vou fazer com 200, 300 contratos a maratona de replay com vocês, se vocês ainda estão gatinhando no trade? Então não dá, gente. Não é que você está certo. Eu sou a pessoa que mais vai fomentar e falar para vocês, visualizem o próximo passo. Mas agora o nosso próximo passo é que vocês tenham resultado consistente com esses 3 contratos.
3 a 4 contratos. Depois, quando vocês estiverem consistentes, uns 6 meses, vocês pensem em mais, não em 200 e 300, né? Então, assim, vivam esse processo, tá bom? E não muda as regras do jogo. Se você não é consistente com 3, não vem querer operar com 10. Não vem querer operar com 15. A pessoa ainda não é consistente direito com 3, ou tipo, acerta uma semana com 3. Ah, beleza, essa semana foi gain, tirei tudo isso, tá com 3 contratos. Semana que vem quer operar com 10. Ah, mas aí já quer operar também o índice, o dólar, o Nasdaq, o DAX, e já quer operar 10 ativos, gente. Não tem como, não tem certo. Nós somos seres humanos, entendeu? Então vamos lá. A última. A autoconsciência é muito mais importante que a estratégia. Lógico, vocês têm que ter uma boa estratégia. Vocês têm que saber essa boa estratégia. Só que se você não for consciente da tua estratégia, se você fica fazendo excesso de operações, você fica se auto-sabotando o tempo todo, não tem estratégia que aguente, nenhuma estratégia vai funcionar para você. E por isso que tem gente pulando de galho em galho. Eu conheço pessoas assim, nossa, que vieram para minha mentoria, mas que já vieram de várias e que já foram para outras mentorias. Inclusive, teve uns aí que eu vi esses dias aí, já estavam mais 2 mentorias depois de mim e ficam pulando de galho em galho. Tipo, não aplicam o que deve ser aplicado, fazem de qualquer jeito e ficam procurando a fórmula mágica. Primeiro lugar, o trade não é algo natural para nós. Não é algo natural para nós, seres humanos, operar o trade. Por quê? Porque ele brinca com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas emoções. Então, a gente precisa se dar esse tempo de aprender, de evoluir e de operar. E outra coisa, gente, isso daí foi do lado emocional. Agora eu quero falar para vocês do lado técnico. Prestem atenção nos detalhes. Ah, Flávia, eu vi isso. E se você não conseguir executar na hora, tá tudo bem. O importante é que você veja, que você anote e que você treine depois. Ah, de repente, Flávia, eu vi essa rejeição. Eu vi que alguns falaram para mim assim: Flávia, eu vi essa rejeição aqui e eu não consegui entrar. Quando já deu, já o mercado estava lá embaixo. Anotem, anotem. Depois que o mercado fechar, vai lá e treina para você aprender a pegar uma próxima vez. Tá bom? Estamos entendidos? Sim, sim. Alguma dúvida? Flávia, eu queria só perguntar sobre o gráfico no diário, o dólar. Ele tá perdendo a força para cair ou ele pode ir embora? Ele tem regiões ainda em cima para chegar embaixo para poder alcançar. Sim, Então, entendi. pode ser sim que ele vá buscar, mas se ele for buscar, ele já vai estar muito sobrevendido. Então, Sim, provavelmente nos próximos dias ele vai fazer umas correções. Ou talvez ele pode, talvez amanhã ou depois, ele fazer um cenário de compra para buscar liquidez e continuar com esse movimento de queda. ok, perfeito. Eu acredito, assim, tipo, se amanhã ele não fizer um movimento corretivo por causa da região que ele está, se ele não corrigir para cima, eu acredito que provavelmente ele vai começar a enrolar, cair um pouquinho mais, e depois ele vai entrar num ciclo A para fazer uma correção mais profunda depois. Perfeito. Tá Tá ótimo. bom? Sim. Alguém mais? Bom, gente, então eu vou deixar vocês. Uma boa noite para vocês. Depois a gente vai repor essa aula, é a segunda que a gente tem, né? Depois a gente vai repor essa aula que eu tô devendo para vocês. E eu vou fazer análise do índice amanhã cedinho para mandar, tá bom? Tá Beijo, tchau. ótimo. Obrigada.